dificuldades que eles enfrentam, mas sabemos, Pai, que nós somos mais do que vitoriosos, e é por isso que nós estamos aqui, com muita gratidão. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Então, vamos. Vamos lá. Então, hoje nós vamos ver do 31 ao 36, e o 31 diz assim, ó. Então, ouvia as palavras dos filhos de Labão. Versículo 1 diz que Jacó começou a ouvir os comentários dos filhos de Labão, e esses comentários eram negativos a respeito dele, etc. E isso começou a deixá-lo preocupado. No versículo 2 diz que ele viu também o rosto de Labão e a coisa já não era como antes. Diante disso, Deus, na sua infinita misericórdia, disse a Jacó que ele poderia retornar à terra de seu pai, então, que ele, o Senhor Deus, estaria com Jacó. E ele chamou Raquel e Lia, suas duas esposas, né? Lembrando que ele era apaixonado por Raquel, mas Labão o enganou e ele casou primeiro com Lia. Então, a mulher de Jacó foi Lia. Nós vamos descobrir mais à frente que quando ele precisou enterrar Lia, ele enterrou junto com Abraão, com Isaac, ou seja, com os familiares, mas a Raquel ele enterrou em outro lugar. Bom, ele, na conversa que teve com as meninas, disse, olha, no versículo 7, seu pai já mudou meu salário 10 vezes. Isso mostra que Labão não era uma pessoa de confiança, pessoal. E como o número 10 representa uma completude, pode ser que, na realidade, ele mudou, ele tentou enganar Jacó muitas vezes. No versículo 9, nós lemos que Deus tirou o gado, a conversa de Jacó com as meninas, né? E vosso pai deu a mim. Por quê? Porque nessas mudanças de salário, uma hora era uma coisa, outra hora era coisa, e Deus foi abençoando Jacó para que ele tivesse condições e que ele recebesse o que era justo, né, com relação ao seu trabalho. Bom, no versículo 13 nós vimos Deus dizendo, eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna, etc. E aí, quando nós vemos Jacó conversando, ele falando isso e conversando com as filhas, explicando para as suas esposas, as filhas de Labão, aí Raquel vai perguntar no versículo 14, ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Porque agora o clima ficou muito chato, porque Labão ele não estava muito interessado em ajudar nem mesmo suas filhas. E aí elas estão dizendo aqui no versículo 15, não nos considera ele também como estranhas? Pois ele nos vendeu e comeu todo o nosso dinheiro. Em outras palavras, você trabalhou por a gente, Jacó, 7 anos por mim, 7 anos por minha irmã, então, de certa forma, ele nos vendeu para você. Então, o clima ficou muito pesado e a Bíblia descreve que eles decidiram sair. Então, no versículo 17, ele tomou essa atitude. No versículo 19, diz que enquanto Labão foi cuidar de suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos de seu pai. Aqui tem um detalhe interessante, que esses ídolos também, segundo o que nós conhecemos hoje, é como se estabelecesse uma escritura de uma propriedade. Tanto é que mais à frente nós vamos ver Labão buscando esse tal desses ídolos, esses pequenos amuletos, digamos assim, alguma coisa nesse sentido, e a preocupação de Labão era justamente que seu genro não voltasse para ter posse das suas terras, porque essa era uma das funções daquelas coisas ali que nós sabemos que Raquel furtou do pai. Bom, ele resolve, depois de 7 dias, né? Versículo 22 diz assim, ó, no terceiro dia, Labão descobriu que Jacó tinha fugido. Então, ele pegou seus irmãos, pegou uma quantidade de pessoas, certamente com ele, e seguiu por 7 dias até alcançar Jacó na montanha de Gileade. Só que, nesse intervalo, Deus aparece a Labão e diz a ele, olha, não faça nem bem, não fale nem bem nem mal com Jacó. Entendeu? Então, Deus sai na defesa e na proteção de Jacó, de forma mais clara, principalmente para Labão, porque Jacó sabia
o que Deus tinha prometido e a forma como Deus estava cuidando dele e de sua família, uma vez que ele estava de saída daquela terra justamente porque Deus permitiu. Olha, não esqueça, hein? Jacó ficou ali pelo menos 14 anos, nós vamos descobrir que foram mais anos, trabalhando como se fosse um escravo, digamos assim. Bom, no versículo 30, nós vemos agora a pergunta de Labão, né, com relação às suas escrituras ali, os seus deuses, né? E as filhas disse que não, e ele foi busca em uma, busca em outra, não encontrou. E aí nós vamos descobrir que Raquel disse: olha, pai, eu não posso levantar daqui, e era Raquel que tinha furtado, porque ela disse que estava nos dias. Então, como naquela época havia esse respeito, porque a pessoa, a mulher, nesses dias era considerada como imunda, não é imunda que não prestava nada disso. Era uma forma de proteção da mulher. Então, baseado nisso, ele não mexeu com Raquel, o que foi uma humilhação também para essas divindades, uma vez que estavam ali nessa situação que não era real, mas que também caracterizava a incapacidade de fazer alguma coisa. E aí, escuta o que Jacó diz no versículo 38. 20 anos eu estive contigo. Então, 14 anos ele trabalhou pelas duas filhas de Labão, e os 6 outros anos ele trabalhou, está no versículo 41, por teu rebanho. E o meu salário, disse Jacó, você já mudou 10 vezes, rapaz. Muito bem. Agora, depois que tudo aconteceu, eles decidem, no versículo 44, fazer uma aliança. Labão chama Jacó nesse sentido, para fazer uma aliança para que ninguém passasse os limites de um para o outro. Então, esse versículo aqui, essa citação do versículo 44, e todo o contexto anterior, é que você vai entender que, na realidade, aquelas coisas tinham como objetivo fazer isso. Por quê? No versículo 51 diz assim, ó, Labão disse a Jacó, e esse aqui, um montão de pedras, né? Uma coluna que vai se levantar entre mim e ti. Este montão será testemunha, essa coluna será testemunha, que eu não passarei esse montão a ti, e que tu também não passarei esse montão e esta coluna a mim para mal. Então, eles estabeleceram ali a divisão entre o que seria, digamos assim, esse território, né? Esse espaço para que um não tivesse, avançasse sobre o outro. E aqui tem um detalhe interessante, que a partida de Jacó e de seus filhos da terra de Labão, Padã Arã, também é uma representação do que aconteceria anos depois, quando as 12 tribos sairiam de Israel, do Egito em direção à terra que Deus tinha prometido, a terra de Canaã. Por quê? Porque na saída, o que aconteceu com as 12 tribos? Eles despojaram seu inimigo, que na época era o Egito, assim como Jacó, quando sai de perto de Labão, também leva alguns bens que ele adquiriu com sua força, com seu trabalho, que anteriormente estavam nas mãos de Labão. Assim como o povo de Deus, depois que tinha se afastado um tempo, foi perseguido pelo rei do Egito. Labão também foi perseguido por seu, Jacó também foi perseguido pelo seu sogro. E ele não foi só, ele levou um grupo de pessoas cuja intenção era trazer de volta esse povo para que ele pudesse manter esse povo sobre o seu comando. E Deus, de forma misericordiosa e com seu braço muito mais do que amplo e potente, protegeu a Jacó de Labão, como protegeu o povo de Israel, os hebreus, das mãos de Faraó. Como eu disse para vocês, a Bíblia tem essa coisa maravilhosa, que é a história repetida e ampliada, não porque Deus desejou que fosse assim, mas porque nós, seres humanos, assim como os nossos irmãos hebreus, estamos caminhando em círculos nesse deserto que, infelizmente, esse mundo está aí, e Deus pretende que um dia nós estejamos nas mãos de Jesus para continuar um caminho reto para o céu. Capítulo 32 é o lugar que Jacó se encontra, e ele falou, olha, esse lugar aqui, versículo 2 diz, é Manaim. Por quê? Porque ele percebeu que ele estava ali caminhando e sendo protegido pelos anjos do Senhor. Bom, nesse intervalo, Jacó decide mandar mensageiros a Esaú, e ele descobriu que Esaú estava vindo
em sua direção, e agora a situação ficou complicada, porque no versículo 6 diz que ele estava vindo com 400 homens. Vocês lembram? O último contato de Isaú com Jacó não foi agradável. Isaú prometeu matar Jacó. E é por isso que Jacó fugiu da presença de Isaú, ficando longe da sua mãe e do seu pai. Quando Jacó ficou sabendo disso, ele dividiu o povo em bandos, digamos assim, e no versículo 3 diz que ele ficou a noite em oração. No versículo 20, ele passa a noite ali diante de... A divide, manda um presente para Esaú, e esse presente vai à frente justamente para tentar apaziguar o coração de Esaú. No versículo 24, ele passa a noite em oração e ele percebe que um homem aparece ali no ambiente que ele estava e ele luta com esse homem. A luta passou a noite toda, essa é a angústia de Jacó. E nós, que estaremos para a honra e glória de Deus vivos e do lado de Jesus, vamos passar pela mesma angústia antes da vinda de Cristo. E Jesus toca na juntura da coxa, deslocou a coxa de Jacó. Jacó percebeu que naquele momento não era um ser humano que estava lutando com ele, e aí ele percebe que é o próprio Deus. E é na hora que amanhece o dia, Jesus diz: meu filho, eu preciso ir. Ele falou: não, Senhor, não te deixarei ir, versículo 26, se não me abençoares. Há uma música dos Arautos do Rei que eu gosto muito, e eu recomendo que você ouça também. Não vou te deixar em paz. E Jacó segurou mesmo em Jesus e falou: não, você não sai daqui. É a minha chance de ser abençoado, eu quero a bênção. E aí Jesus falou: tá bom, Jacó. Versículo 27. Jesus faz a pergunta para Jacó, a mesma pergunta que Isaac um dia fez alguns anos atrás, quem sabe um pouco mais de 20 anos. Qual é o teu nome? E essa era a chance de Jacó se redimir. E ele disse: meu nome é Jacó. Percebe? Não adianta correr. Se você, em algum momento, você pisou em alguma coisa aí que fraquejou em algum sentido, Deus vai permitir que você volte ao mesmo lugar para que ele te dê a chance de reparar aquela situação. A não ser que não seja mais possível, né? E aí Jacó disse: meu nome é Jacó. E Deus falou: agora eu vou melhorar esse nome. A partir de hoje, você é Israel. E ali esse encontro, e Jacó, quando o sol estava saindo, versículo 31, ele puxava da coxa. Agora, observe vocês, se inteiro ele já não tinha nenhuma chance com Esaú, imagine capenga. Já pensou? Esse é o Deus Todo-Poderoso. Deus queria que Jacó soubesse que ele estava indo à frente. Espera aí, Pedrinho, que você fala agora. Capítulo 33, há um encontro maravilhoso, porque Deus foi até Esaú, assim como Deus foi até Labão e falou: não mexa em Jacó, ele é meu, não faça nada. E a Bíblia descreve: Esaú correu, abraçou, lançou sobre o pescoço de Jacó, beijou Jacó e choraram. Às vezes, Elô, tem coisa que eu gosto de ler pensando, sabe? Eu fico assim, às vezes quietinho, imaginando a cena de Esaú, todo bonitão, todo pomposo, com 400 homens ao lado dele, correndo doido para matar Jacó. Deus encontra os eu falo: não faço não. Eu estou de olho em tu, não faça isso não. E aí agora Esaú começa ali naquele cavalão bonito, cavalgar. De longe ele viu um homem puxando numa perna. O cara não tinha chance nenhuma. Isaú falou: Deus, Jacó. Ele corre e abraça Jacó. Aquilo que ia ser uma tragédia agora é um momento de alegria. E aí Isaú, aquele homem fortão, vermelhão, brabão, doido para matar, começa a chorar. Isso me faz lembrar de outra cena. Uma cena que vai acontecer muitos anos depois, que é Saul procurando matar Davi. E na hora que Saul vai em direção à escola dos profetas, a Bíblia descreve que ele começou a profetizar, ele caiu literalmente e se entregou ali. Pelo menos naquele momento o Espírito Santo controlou o coração de Saul. Aqui está a história de Jacó, um encontro com seu irmão, e ali foi uma alegria, e vamos, ele: não, você pode ir na frente, eu vou depois. Sabe o que Jacó fez depois dessa bênção que ele recebeu? Versículo 20. Levantou um altar e chamou aquele altar o Deus de Israel. É assim que Deus trabalha, ou trabalhou na vida desse homem de Deus, né? Pecador como nós somos, mas que entregou o coração a Jesus. Pedrinho, seu comentário aí, rapidinho. O meu comentário, Coelho,
É como que Deus ele trabalha. Né? Jacó, ele enganou o pai, enganou o irmão, e agora o sogro dele enganou ele por 14 anos. Verdade. Mas é isso que eu digo, né? É uma história que a gente precisa aprender com isso, né? Se nós temos alguma coisa por corrigir em nossas vidas, nós temos que correr e corrigir logo. Por quê? Porque nós não sabemos do dia de amanhã, né? A Bíblia fala que aquele que semeia, ele vai colher. Sim, Ou mais cedo ou mais tarde, ele vai, ele vai colher o que ele plantou. Ele plantou só coisa ruim com o irmão e com o pai dele. O próprio sogro enganou ele 14 anos. Ele ficou 14 anos trabalhando de graça para ter a mulher que ele amava. verdade. 7 anos por uma, 7 anos por outra e 6 anos, como ele mesmo disse, né? Cuidando do rebanho do seu sogro. É por isso que a gente tem que saber, a gente tem que saber o que a gente planta. Se a gente Sim, plantar só coisa boa, a gente vai recolher só coisa boa. Se a gente plantar só coisa ruim, mais cedo ou mais tarde, a gente vai colher também. Né? verdade. É por Muito isso que bem. Agora vamos para, na sequência, Pedrinho e os demais. Nós temos aí o capítulo que vai contar a história de Diná. Ó, agora nós vamos ver a história de alguns filhos de Jacó. E começa com Diná. O que, que acontece com Diná? Estabeleceu ali na região, e a Bíblia descreve no versículo 1 que ela saiu para ver as filhas da terra. Gente, esse negócio não dá certo. Lembra o que aconteceu com Eva quando ela saiu para ver, sozinha, sem Adão, as coisas? E era um paraíso, hein? Diná parece que esqueceu da história de que a mulher, no caso ela, uma moça bonita, eu imagino que era uma moça bonita, filha de Jacó, e ela decidiu dar uma passeada por aí, sair por aí. O que, que aconteceu? Amon chegou e a Bíblia descreve que no versículo 2, e Siquém, que era filho de Amon, então Siquém olhou para Diná, achou bonita, e como o costume daquela época, abusou dela, porque a mulher não era muito valorizada, mulher, criança e os animais, nesses dias. Quem vai fazer uma revolução nessa época é justamente o surgimento ali dos descendentes de Abraão, que pararam com essas práticas. Ela foi abusada e depois o pai de Siquém, e Siquém, etc., busca Jacó e seus filhos para dizer que, olha, meu filho está apaixonado por sua menina, bababá, aquela história, né? Aparentemente, estava tudo bem. Porém, o que aconteceu no versículo 13? Eles disseram: ó, nós só podemos permitir que a nossa irmã se case com um homem se o homem for circuncidado. Está no versículo 14 e 15. Porque senão isso vai ser uma vergonha para a gente. Mas eles não falaram isso com boas intenções, principalmente Simeão e Levi. E dos filhos de Jacó, o primeiro foi Rúben, lembra? Eu falei, guarde esses nomes. Rúben, Simeão e Levi, e depois veio Judá. E eu disse, na hora de dar a bênção, a primogenitura, Rúben perdeu, Simeão e Levi também. A história de agora vai contar porque Simeão e Levi perderam a oportunidade, um e o outro, de serem os primogênitos de Jacó. Eles disseram, e os homens assim fizeram, decidiram se colocar todos na mesma condição, e todos fizeram ao mesmo tempo a circuncisão. E aí, sabe o que eles fizeram? Foram lá e mataram todo mundo. Versículo 25. Ao terceiro dia, quando eles estavam com a maior dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram escondidos, digamos assim, na cidade e mataram todos os homens. Não poderia ter feito isso, porque eles tinham feito um acordo e, naturalmente, lamentavelmente, Simeão e Levi, por conta disso, deixaram a oportunidade de receber a primogenitura. Deus
olhou para isso com tristeza, e Jacó, claro, também. Capítulo 35, Deus falou para Jacó: Jacó, vamos embora daqui, vocês têm que sair daí. E aí Jacó: estou indo agora, Senhor. E a Bíblia descreve no versículo 1, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar, o Deus que lhe apareceu quando você fugiu da face de Esaú, teu irmão. Por quê? A situação ficou difícil, Elô, porque aqueles povos que estavam ao redor, lembre que o nosso povo era pequeno nesses dias, poderia se levantar contra eles, mas Deus é tão bom que protegeu essa pequena família, vamos dizer assim, uma família que estava em crescimento, do ataque dessas pessoas. Eles saíram, mas na saída Jacó falou: pelo amor de Deus, versículo 2, tira do meio de vocês deuses, mude as vestes, purifique. Isso é uma coisa que sempre vai acontecer entre o povo de Deus. Na hora da busca, do batismo do Espírito Santo, na hora da busca da proteção especial, nós precisamos fazer a nossa parte. E é justamente tirar os deuses estranhos. Mais à frente nós vamos ver aqui, ó, tirar as joias, tirar essas coisas, está no versículo 4. Tudo isso foi deixado de lado, e no versículo 5 diz que o terror de Deus caiu sobre as cidades. Ninguém encostou na família. Eles foram embora, e no versículo 7, ó Jacó edificando um altar para agradecer ao Deus de Israel. E aí o que aconteceu? Nesse intervalo, no versículo 8, morreu Débora, que era a pessoa da confiança de Rebeca, e foi sepultada aos pés de Betel, debaixo do carvalho, e conta a história. E, ó, Jacó foi, e novamente, no versículo 10, Deus disse: o teu nome agora não é mais Jacó, hein? Agora você é Israel. E ele, outra vez, ouviu da boca do Senhor essa promessa e essa mudança de nome. Bom, no versículo 19, diz que Jacó morre, e ela foi sepultada no caminho de Efrata, ou seja, próxima de Belém, e ela morre justamente no nascimento de Benjamim. Então, que tristeza que Jacó deve ter passado. Então, nós já vimos o que aconteceu com Simeão e Levi, e agora observe o que acontece com Judá, com Rubem, aliás. Versículo 22, 21. E Jacó foi morar, e aí cita a região, e nesse intervalo, nesse lugar, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Jacó, Israel, ficou sabendo. Então, perceba, o que acontece aqui agora? Elô, Simeão e Levi, por conta aquele genocídio, tinham perdido o direito à primogenitura, que não pertencia aos dois, pertencia a Rubem. Mas Rubem decidiu, eu não sei nem o que dizer com relação a isso, ele deitou com o que seria uma serva de uma das esposas do pai, e claro que isso está errado. Então, por conta disso, os três estão eliminados da possibilidade de ser o primogênito de Jacó, de Israel, passando assim a ajudar a bênção que eles deixaram passar por conta dos seus próprios pecados. 27. E Jacó veio viver com Isaac, e foram os dias de Isaac 180 anos. A Bíblia descreve que Isaac morreu, e Esaú e Jacó, seus filhos, enterraram o idoso Isaac. E claro que nesse tempo, Isaac já não tinha mais ao seu lado a sua esposa. O capítulo 36, aí vai contar a história de Esaú, e ele casou-se com 3 mulheres, né? Ada, Aolibama e Basemate, contrariando a vontade de Deus, especialmente de Isaac e Rebeca. Essas pessoas estavam ligadas aos filhos de Ismael, né? Então, lamentavelmente, a decisão de Edom, ou seja, de Esaú, sempre foi contrário à vontade de Deus. Ele nunca valorizou a primogenitura, essas coisas, você sabe disso. E aqui vai contar a origem dos Oreus, está no versículo 21, no versículo 9, conta a origem dos Edomeus. Todas essas tribos, essas nações foram terríveis com relação ao povo de Deus. 31 vai dizer que antes que tivesse qualquer rei em Israel, lá em Edom, os descendentes de Esaú já tinham levantado 12 príncipes, alguns príncipes, aí está contando o nome deles, vocês depois podem ler com calma. Esses príncipes dominaram sobre aquela região, e o capítulo termina dizendo que, no versículo 23, este é Esaú, o pai de Edom. E aí cita o nome dos príncipes, segundo suas habitações e a terra onde eles foram
governa, onde eles tiveram essa oportunidade de exercer essas suas funções e serem o que a Bíblia descreve príncipes dessa região. Percebam como Deus teve misericórdia da história de Jacó. Então, isso significa para mim e para você que Deus cuidou de Jacó, ele também cuidará de nós. Não esqueça, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, e ele promete mudar o meu e o seu nome. E está em Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que venceu, darei eu a comer do maná escondido e uma pedra branca, e na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Assim como Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mudou o nome de Jacó, vai mudar o meu nome e o seu nome, que Deus abençoe você. Bom, vou fazer oração, eu creio que Douglas já esteja por aqui, já está, né? E logo em seguida ele vai ter a oportunidade de falar para nós aquilo que Deus iluminou a mente dele. Oremos então. Ó Senhor, muito obrigado por tuas bênçãos, pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra. Nos ajude, nos abençoe. Há muita coisa no ano bíblico que nós não temos condições de passar todos os pontos aqui, mas nós te suplicamos em nome de Jesus que em nossas casas, ao estudarmos a tua palavra, que o Senhor aumente a nossa capacidade de perceber e que o Espírito, Senhor, o Espírito Santo, continue nos ajudando a receber essa iluminação e ter transformação de vida em nossas vidas, Senhor. Abençoe todos os nossos familiares, nossas famílias. Sei com a família Manuel. Abençoe meu amigo Douglas, que agora falará, iluminado por ti, e que nós possamos aprender, ouvir e colocar em prática o que vamos, dado por ti nesta tarde, escutar, que nós sejamos praticantes, além de ouvintes. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Douglas, é contigo, amigo. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos aí.